Bom, boa tarde a todas as pessoas. Queria agradecer a presença de todo mundo que veio hoje aqui somar com a gente na nossa atividade. Esse Café com Direitos Humanos, hoje a gente vai dialogar um pouco sobre mulheres encarceradas no contexto da Covid-19. E aí a gente vai dialogar hoje com a gente tem como convidadas a Caroline Bispo, que ela é advogada do Eixo de Segurança Pública das Redes da Maré, cofundadora da associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas. Ela também é vice-presidente da Comissão de Socioeducação da OAB do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro, cofundadora da Articulação Interamericana de Mulheres Negras nas Ciências Criminais. Ela também é pós-graduada em Criminologia pela PUC-RS e também é mãe da Maria Eduarda. E como convidada a gente também tem a Monique Cruz, pesquisadora da Justiça Global, mestre e doutoranda em Serviço Social, vinculada ao programa de pós-graduação da Escola de Serviço Social da UFRJ. Ela também é membro do GPSEM, Estado e Sociedade, do programa de pós-graduação da Escola de Serviço Social da UFRJ também. A gente agradece muito em nome da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos pela exposição e estar aqui hoje com a gente para dialogar e para somar. E aí vai funcionar um pouco assim, a gente vai iniciar com um bloco de exposições, né, que vai de 10 a 15 minutos de fala para cada, e depois a gente passa para um bloco de perguntas. A gente vai começar então com a Monique, eu passo a palavra para ela. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. É um grande parceiro, né? A gente trabalha junto, especialmente no caso de Pedrinhas e em outras frentes. Então, é sempre muito bom poder estar junto com vocês. Eu estou vendo meu microfone mexendo um pouquinho, tá ok? O áudio começa a ficar aquela neura, né? Todo mundo me ouvindo. Tá ótimo. Obrigada. Então, é isso, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, especialmente por eu poder articular também, né, o meu trabalho na Justiça Global
com a discussão sobre mulheres, que é uma temática que eu venho trabalhando academicamente, muito entre aspas, vamos dizer assim, né? Trabalho com mulheres, mulheres mães, especialmente, de pessoas encarceradas e de vítimas fatais da violência de Estado, né? Eu digo trabalho com porque eu faço essa produção acadêmica, ela é compartilhada com essas mulheres, com quem eu divido a vida, né? Não só na pesquisa, no trabalho profissional na justiça global, mas também na vida, né? No meu lugar de moradia. Então, é sempre bom poder compartilhar essas questões com mais pessoas, né? Então, a gente conversou rapidamente, né? Sabendo que Carol estaria aqui, que é uma grande companheira de luta e de vida também. Eu pensei em questões mais amplas e estruturais para trazer um pouco, né? Sabendo que Carol provavelmente vai compartilhar das experiências e do trabalho que elas existem e vêm executando aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu pensei um pouco em começar com uma autora que eu estou bem apaixonada por ela, que é a Françoise Verger, e para trazer um pouco do porquê que eu decidi fazer essa fala mais estrutural, né? Primeiro, como todo mundo está vendo, eu sou uma mulher negra, né? Lélia Gonzalez nos ensinou que temos o nome e sobrenome, e nos ensinou também que a gente precisa falar sobre as nossas questões em todos os lugares onde estejamos, né? Para além disso, não é possível falar sobre mulheres encarceradas ou mulheres no Brasil, infelizmente, né, nessa condição de as mais violentadas pelo Estado, mas não só pelo Estado, pelas forças privadas também, em vários aspectos, em vários âmbitos, em vários contextos, sem falar de quem são essas mulheres, né? A gente, quando fala de encarceramento no Brasil, estamos falando, sim, de uma prática bastante institucionalizada de machismo, de sexismo, mas estamos falando especialmente do racismo que estrutura o encarceramento dessas mulheres, né? Não à toa a gente tem uma taxa de mais de 700% na última década, se eu não me engano, talvez depois Carol vai trazer esses dados de forma mais qualificada, mas um aumento nesse encarceramento de mulheres e um aumento do encarceramento massivo de mulheres negras, né? Então, por isso eu quero começar lendo um pouquinho dessa autora. Então, ela vai dizer no livro Um Feminismo Decolonial, ela vai dizer o seguinte: no momento em que a cidade abre, entre aspas, nas grandes metrópoles do mundo, mulheres e homens correm pelas ruas, entram nas academias, salas de yoga ou meditação, aderindo ao mandato do capitalismo tardio, que exige manter os corpos saudáveis e limpos. Essas mulheres e homens, na sequência de seus treinos, tomam um banho, comem uma torrada com abacate e bebem um suco detox antes de prosseguirem com suas atividades. Chega então a hora em que as mulheres negras e racializadas tentam encontrar um lugar no transporte público para os seus corpos exauridos. Elas cochilam assim que se sentam. Seu cansaço é visível para aquelas que querem vê-lo. A relação dialética construída entre os corpos eficientes na burguesia neoliberal e os corpos exaustos das mulheres negras ilustra o vínculo entre o neoliberalismo, raça, gênero e heteropatriarcado. Fecha aspas. Por que eu trouxe esse elemento? Porque não é possível a gente discutir encarceramento de mulheres, e especialmente o aprofundamento de todas as violências, de todos os sofrimentos e de todos os tipos de uso dos corpos das mulheres, sem que na Covid-19, sem que a gente fale sobre o que é a estrutura dessas violências e o que é a estrutura desse sofrimento e o que é a estrutura da vulnerabilização dessas mulheres nessa sociedade, né? Então, mulheres negras, racializadas, né, não brancas no mundo inteiro são o grande alvo do sistema punitivo dos países, né? Especialmente as migrantes. A Françoise Verger está falando da França, mas quando a gente pensa no Brasil não muda muito, né? Essas mulheres são aquelas que podem circular no mundo para o trabalho, né? Na Covid-19 é a mesma coisa, mas as suas famílias, os seus filhos, os seus companheiros, seus pais, seus irmãos não podem circular nessa cidade. Eles devem ficar confinados em determinados lugares, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, no sentido de que são essas mulheres que precisam, né, resistir permanentemente. Então, a maioria dos movimentos sociais, a maioria dos grupos que resistem a algum determinado tipo de violência, que estão na exigibilidade de direitos, são as mulheres, né, majoritariamente negras, onde esses direitos são negados. As organizações de direitos humanos, né, somos uma maioria enorme de mulheres, então somos nós também que estamos, de alguma maneira, organizadas ou resistindo
voluntária e involuntariamente a essa forma em que o Estado punitivista atua. Porque ele não nos criminaliza só para o encarceramento, né? Ele nos criminaliza também em outras frentes, especialmente as morais. E pensar nisso é pensar que, no contexto da Covid-19, onde as crises, né, estruturais, sanitárias, da falta de direitos, do não acesso a um trabalho digno, da exploração extremada do corpo e da alma, e, enfim, das mulheres, é fundamental pensar sobre a formação desse país, né? Qual é o papel em que essas mulheres ocuparam na reprodução da vida, e na reprodução da vida biológica, no sentido, né, do seu útero produzindo pessoas, mas também da vida material, dessas mulheres trabalhando, seja para as suas famílias, seja para famílias de outros, né? Alimentando as crianças, educando as crianças, e Lélia vai ser fundamental nesse sentido. Ela vai demonstrar como as mulheres negras são responsáveis, por exemplo, pela reprodução cultural brasileira, né? Quando elas estão educando seus filhos e também educando os filhos das suas patroas, né? Quando elas estão alimentando as suas famílias e também alimentando as famílias brancas proprietárias. Então, essas mulheres acabam sendo, na minha avaliação e nas análises que eu tenho feito ao longo dos últimos tempos, compelidas a serem essa resistência. Ao passo que elas também vão sofrer mais violência, uma vez que elas, em liberdade, não falando estritamente em relação à prisão, mas em liberdade em relação aos seus corpos, em liberdade em relação à construção e produção das suas famílias, e eu não estou falando da família patriarcal ou da família monoparental, eu estou falando de família num sentido mais amplo, num sentido, às vezes, até positivo, né? Essas mulheres, nessa liberdade, elas têm muito mais potencial de transformação, né? Sueli Carneiro vai demonstrar como, ao longo da história, as mulheres são colocadas no lugar de confinamento, não necessariamente da prisão, mas no lugar de controle extremado dos seus corpos, né? Pela potência e pela possibilidade de transformação que essas mulheres podem implementar socialmente, né? Então, pensar sobre o encarceramento de mulheres e os efeitos desse encarceramento durante a Covid-19 é pensar o momento anterior da prisão, é pensar antes, né? É pensar quais são as estruturas que determinam esse encarceramento massivo de mulheres, que determinam que esse encarceramento massivo de mulheres sejam de mulheres negras, né? E que as colocam nessa condição hoje extremamente difícil, né? Recentemente, nós, campo dos direitos humanos, das organizações da sociedade civil, realizamos uma denúncia internacional com mais de 213 assinaturas, demonstrando como o sistema prisional brasileiro, para além do que já sempre foi, está sendo uma máquina de destruição e genocídio, né? E ainda que a gente fale sobre os homens que estão encarcerados, que é a grande maioria encarcerada, não é possível deixar as mulheres de fora nessa análise. Eu não estou falando só muito entre aspas, né, das mulheres encarceradas. Eu estou falando de todas as mulheres que são impactadas, seja pela Covid-19 enquanto pandemia na vida social como um todo, seja na Covid-19 no encarceramento. Porque essas mulheres que estão presas, né, elas estão tendo que lidar com esses efeitos, algumas com seus filhos, inclusive encarcerados, né? Algumas grávidas, algumas em extrema vulnerabilidade, né? Sendo mortas pelo sistema literalmente. Não sei se Carol vai falar desse caso, mas a gente teve uma situação aqui no Rio, né, de uma moça com 20 e poucos anos, 27 talvez, que tinha questões, né, crônicas de saúde e mesmo quando se conseguiu o PAD humanitário para que ela pudesse ir para casa, ela morre encarcerada, presa provisória. Né? Então, a gente tem um processo que se aprofunda com a Covid-19, né? Que a maioria das pessoas que vão falar sobre a pandemia vão dizer isso, os processos de desigualdade estão mais expostos. Né? A Covid vem para expor, só que ela vem para expor e ela continua sendo estrutural, e a gente precisa falar disso, por isso que eu fiz essa escolha, né? De trazer da importância e da potência das mulheres que são impactadas diretamente por esses processos de desigualdade, porque elas precisam dar conta das suas famílias e das famílias dos outros, né? Acho que Mirtes, mãe de Miguel Otávio, é um exemplo disso, né? Mirtes perde o filho dela, né, numa situação bastante complexa, em que a patroa manda o menino para a morte, né? A patroa mandou o Miguel para a morte, né? Mas Mirtes deveria estar em sua casa, cuidando de si e dos seus filhos,
né, durante a pandemia, porque a escola não funciona, porque provavelmente se outras mulheres cuidavam de Miguel, essas outras mulheres também estão cuidando dos próprios filhos que não estão na escola, e assim sucessivamente numa circular de produção de morte que é gerada pela vulnerabilização em que as mulheres, especialmente as mulheres negras, estão colocadas nessa sociedade, né? E aí pensar sobre esses processos de exploração extremada do trabalho e o encarceramento como um desses vieses genocidas, e aí quando eu falo genocida é pensando no sentido genocida de eliminação das pessoas negras, né? Um processo genocida antinegro, porque quando você tira uma mãe de família, você acabou com a vida das outras pessoas, né? Carol sabe, assim, acho que ela deve ter percebido isso também. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu entrei em unidades femininas, a primeira coisa que as mulheres perguntam é sobre seus filhos, né? Doutora, eu não consigo ver meu filho. Doutora, eu não sei com quem estão meus filhos, né? Doutora, minha mãe que ficava com meus filhos morreu, agora eu não sei onde eles estão. Enquanto os homens estão preocupados consigo próprios, né? Ai, meu processo, doutora, meu processo, doutora, já era para eu ter saído, né? Então a gente vê que esse lugar desse cuidado que tem uma antropóloga, Denise Pimenta, ela vai falar das mulheres na Serra Leoa, do cuidado que as mulheres na Serra Leoa exercem durante o surto de ebola, ou os surtos de ebola, né? Ela chama esse cuidado de cuidado perigoso, né? E é o que a gente está vivendo hoje. Para além do cuidado perigoso, das mães serem colocadas nesse lugar de ela vai salvar o filho, se o filho não se salvou, a culpa é dela, também é esse lugar da Covid-19, que é o do cuidado de todas as outras pessoas, é o cuidado dos outros e não o cuidado de si e dos seus, né? E aí o encarceramento vem como um auge disso, né? Que é a retirada, inclusive, do lugar dela de cuidadora, né? Então, para mim, esses elementos estruturais eles são fundamentais para que a gente consiga fazer boas análises e, quem sabe, conseguir incidir de alguma maneira em um Estado que se forma, se constrói, se mantém, né, a partir de bases racistas, né, racistas de eliminação da população indígena, que, pelo menos para nós aqui no Rio, né, a gente tem menos contato com esse elemento. No Maranhão tem muito mais esse contato, né? Por exemplo, no Maranhão a gente consegue identificar quem são as pessoas indígenas que estão encarceradas, nos casos que a gente trabalha, nas unidades que a gente trabalha lá com o SMDH. Mas é isso, é um Estado que foi construído e se mantém para eliminar o que não é branco, o que não é tido como essa imagem do desenvolvimento, né, desse mundo, que agora eu estou usando também o Nego Bispo como um intelectual que tem me ajudado a pensar sobre isso, que é esse processo eurocristão, né, para encerrar. Pensar como essa democracia baseada nessa colonialidade que é eurocristã, né, que é masculina, branca, cristã, o quanto ela tem nessas mulheres esse grande alvo que é justamente para desestruturar a possibilidade de sobrevivência das populações não brancas no Brasil. Enfim, acho que eu falei muito, né? Vamos deixar mais tempo aí para a Carol falar e também para a gente poder debater. Talvez eu tenha sido um pouco confusa nessa tentativa, mas acho que a gente também abre para o debate para poder ir fechando essas lacunas. Obrigada. Obrigada, Monique. Então, agora a gente passa a palavra para a Carol. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês nessa tarde. Tá tentando trazer, de alguma maneira, visibilidade sobre o tema de mulheres encarceradas é algo que eu tenho feito nos últimos anos. E, para mim, é uma felicidade muito grande dividir a mesa com a Monique. Enquanto a Monique falava, eu estava lembrando de um evento que eu fui com ela em 2017, lá em São Paulo, muito tempo, e eu fiquei babando do mesmo jeito aqui, assim, como é que se fala depois disso? Né? Tipo, aí ela vai, não, eu acho que eu fui confusa. Como confusa, mulher? Explicou exatamente o que a gente precisava saber, e são essas discussões que são cada vez mais necessárias, né? E para além de ser necessária, e aí eu queria só fazer esse adendo, é isso, Monique é uma das pessoas, é uma das mulheres mais acadêmicas que eu conheço, mas com um linguajar que todas as pessoas conseguem entender, que a gente não tem necessidade de usar nomenclaturas para ficar afastando constantemente as pessoas de entenderem que são sujeitas de direitos, que são pessoas as quais a gente também está aqui discutindo e brigando em conjunto. O quanto é necessário, quando a gente fala sobre vidas negras importam, é a gente pensar que vidas negras importam diariamente.
que a gente está citando mulheres negras, citando homens negros, é o momento que a gente está falando de pesquisa da galera negra que está aqui no rolê falando, como o Monique acabou de falar, de fazer, citando Sueli Carneiro. Então, assim, eu queria, para começar mesmo essa fala, trazendo essa reflexão, trazendo esse questionamento, que principalmente as pessoas que estão na luta feminista, é pensar e refletir ao seu redor. A sua luta é para acabar com opressões ou tão somente para a manutenção de privilégios? Ou tão somente para que esses privilégios brancos continuem sendo perpetuados ao seu redor? Então, assim, porque às vezes, e aí saindo totalmente, mas daqui a pouco eu volto de novo, mas é porque às vezes a gente fala tanto sobre essa luta antirracista e o que fazer, mas aí no grupo de pesquisa você não cita uma pessoa negra. Você olha ao seu redor, você não tem uma pessoa negra ao seu redor. Você, na hora de montar uma grade e dos professores convidados, você não chama uma pessoa negra. Então, assim, é entender que a questão racial não é uma questão que é um recorte, mas sim um marcador que a gente está o tempo todo falando. E aí eu acho, principalmente depois da pandemia, que a gente fingir que nada acontece passou da conta, passou real da conta, sabe? Eu não conhecia porque eu moro em outra cidade. Nesse momento, a gente conseguiu conhecer Deus e o mundo e o homem do cuscuz, inclusive, porque tudo foi online, tudo foi de uma maneira prática. Então, se a manutenção de privilégios dos eventos extremamente brancos, dos extremamente de homens, extremamente classistas, se perpetua, eu acho que aí a reflexão é um pouco mais embaixo. E por que a coleguinha está falando tudo isso antes de iniciar? Porque pensando muito no que a Monique trouxe, eu acho que vocês viram que eu fiquei com a canetinha fazendo, eu sempre fico me questionando o que trazer, né? O que trazer, porque eu também não me via nesse lugar. E olha que louco, a pandemia fez com que eu conseguisse entender que o racismo estrutural ele é tão forte que a gente não consegue se enxergar, a gente sequer consegue nos elogiar, né? Então, assim, eu faço questão mesmo de aonde o espaço que eu tiver e eu ver as minas pretas que eu amo e que eu não consigo encontrar, eu vou elogiar mesmo, eu vou elogiar o batom, o cabelo, a roupa, né? Onde que eu tiver, porque é o meu momento de aquilombar com essa galera que, infelizmente, a grande maioria das pessoas brancas não consegue sequer ter tempo de nos procurar, entre aspas, mas estão aí falando. Então, eu fiquei aqui pensando sobre o que fazer. E aí, nessa pandemia, como eu disse para vocês, eu consegui perceber que o trabalho da Elas Existem. Para quem não conhece, eu vim para falar um pouquinho da Elas. A Elas é uma organização não governamental da sociedade civil aqui no Rio de Janeiro. É um grupo de mulheres trabalhando por e para mulheres dentro do cárcere, mulheres cis e trans, pós-cárcere e adolescentes em privação de liberdade. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso estar falando em 15 minutinhos sobre Elas Existem? A gente vem atuando desde 2016, a gente vem trabalhando dentro do Degase, a gente vem questionando o fato de que todas as vezes que a gente fala sobre dados, a gente está falando de dados de mulheres cis, porque a gente não faz ainda esse marcador necessário de questionar que não temos dados específicos, completos, de todas as mulheres trans dentro do sistema prisional. Então, a gente ainda, infelizmente, todas as vezes que fala, temos 1.664 mulheres dentro do sistema prisional. A gente tem esse número de mulheres cis. Porque as mulheres trans sequer a gente consegue ainda denominar o número quantitativo efetivo. Então, assim, a gente tem essa questão, mas o que a gente pode trazer? Então, vamos fazer um recorte falando de tempos de Covid. Elas existem, elas chegam no tempo de Covid. Antes a gente tinha um número de integrantes bem maior, éramos mais de 15. A gente chega no momento de Covid com 9 voluntários, somos um grupo de voluntários. Então, a gente para pensar, bem, nós estamos em 7 espaços de dissidência política. Nesses 7 espaços, o que a gente pode fazer para trazer essa visibilidade, trazer a de especificidade de mulheres dentro do cárcere, mulheres cis. Então, a gente passa a atuar, por exemplo, na DPF 684, trazendo como único grupo que questiona sobre as mulheres dentro do sistema prisional e sobre as mulheres trans, que não são faladas e sequer são mencionadas em muitas das situações. Então, eu acho que isso era importante estar falando com vocês, mas muito mais do que isso, eu pensei, nesse pouco tempo que falta, da gente questionar outros números.
que foi onde Monique até falou, acho que Carol vai falar um pouquinho sobre isso, e eu pensei, vamos falar então, vamos refletir juntos sobre o número de mulheres dentro do sistema prisional. E aí vamos lá de novo, sobre o número de mulheres cis dentro do sistema prisional, porque a gente ainda não tem os números de mulheres trans dentro desse sistema. Então, lá em 2000, eu vou primeiro falar com vocês, só para a gente fazer essa pequena brincadeirinha do total do que o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, trouxe para a gente, que no próprio site, se vocês quiserem ir lá, vocês conseguem baixar essas informações. Então, eu vou primeiro trazer esses dados nacionais e depois eu vou trazer esse período de março a agosto, aqui no estado do Rio de Janeiro, com as mulheres cis daqui do estado do Rio de Janeiro, que a gente foi tendo acesso junto com a Defensoria Pública, junto com outros órgãos também. Então, lá em 2000, a gente tinha um número de 10.112 mulheres encarceradas. Em 2005, esse número ele pula para 20.264. Então, assim, em 5 anos, a gente dobra o número de mulheres encarceradas. Em 2010, a gente passa a ter 34.807 mulheres encarceradas. Então, olha só, a gente, em 10 anos, passa de 10.000 para 34.000 mulheres encarceradas. E aí a gente chega em 2016 com um número de 42.355 mulheres cis encarceradas. A gente está falando de, num período de 16 anos, de pular de 10.000 para 42.000. E aí, quando a gente para ver, em 2016 também foram colhidos os dados do Infopen feminino. Foi o segundo relatório específico sobre mulheres nacionalmente. Então, nesse relatório de 2016, a primeira coisa que eu quis fazer foi correr lá nas tabelas e olhar quem é gênero, raça, gênero não é porque são mulheres, mas a raça e a idade dessas mulheres. E aí o que me assustou principalmente era que a gente tinha mais de 6 estados que o número de mulheres encarceradas eram acima de 90%. A gente tinha mais de 6 estados. Eu anotei para falar com vocês, por exemplo, o Acre, a gente tinha 97% das mulheres encarceradas em 2016 eram de mulheres negras. A gente tinha 94% de mulheres negras no Ceará. No Tocantins, Maranhão e Piauí, a gente tinha 90% de mulheres negras encarceradas. E aí, em 2014, esses números já são assustadores por si só. Mas em 2014, os dados colhidos no Acre, a gente tinha 100% de mulheres encarceradas. Então, a gente precisa refletir que, em 2014, a gente tem um estado com 100% de mulheres encarceradas. Em 2016, a gente passa a ter mais de 6 estados com um número de mais de 90% de mulheres negras encarceradas em 2 anos. E aí eu queria vir para agora, tempos de Covid, para a gente refletir juntos de verdade. Eu prometi para as amiguinhas que eu vou terminar de escrever esse artigo, que eu vou virar essa pessoa acadêmicazinha também. Mas então, inclusive, a gente foi fazendo essa anotação, eu queria que vocês refletissem. Em 30/3, aqui o decreto sobre a pandemia, o isolamento, o impedimento das visitas aconteceu em 16 de março de 2020, que foi agora. Na verdade, o decreto saiu no dia 14, que foi no sábado, e a gente passou mais ou menos a atuar no dia 16 e fazer essa contabilidade. Então, em março, a gente tinha um número de 1.682 mulheres cis encarceradas, contando com as mulheres com problemas de saúde mental. Já contando nesse momento pandêmico de restrição, onde a prisão ela se torna exceção e não regra, o que era que deveria existir todos os momentos. Então, a gente passa no dia 22 de abril para 1.616 mulheres. A gente sai de 682 para 616 mulheres. Em março, o número cai em 1.609 mulheres dentro do sistema prisional. Já em junho, no dia 30 de junho, quando a gente passa a atuar com esse novo normal, fazer diversas concessões, as modificações, esse número ele começa já a 1.616, então ele já começa a subir novamente. A gente vem em julho para 1.636.
Então, a gente já está começando mais uma vez a subir. A gente vem essa queda de 682 até 609 para passar de novo. Em junho, 616. Em julho, 636. Em agosto, 664. Então, faz com que a gente reflita. A prisão, nesse momento onde ela era considerada exceção e não regra, o quanto a violência e a criminalidade elas aumentaram, a sensação de todas as pessoas se sentindo seguras, elas diminuíram constantemente. Então, são essas reflexões, porque a gente ainda vive nessa sociedade racista, machista, escravocrata e extremamente punitivista, onde punir é tão somente por punir. A gente pega, joga ali dentro e aí a gente deixa. E aí a gente deixa que depois a gente para pensar no que vai acontecer. Então, assim, já caminhando para o fim, que eu também acho que eu me estendi, esse negócio de falar números não é muito bem comigo, não, gente. Eu anotei aqui para falar bonitinho, mas eu queria dizer que a Elas Existem, a gente passa a atuar em tempos de Covid no nosso WhatsApp, num plantão de orientações, onde a gente coloca uma advogada e uma assistente social e uma enfermeira de saúde mental de segunda a sexta, de 10 às 4, para orientar os familiares, as pessoas que saíram naquele momento. A gente cria uma comunicação, porque somos voluntárias, né? Então, assim, a gente está tentando, de alguma maneira, alcançar. A gente cria uma comunicação onde as decisões da VEP, nesse juridiquês, que às vezes eu, que sou advogada, tenho que ler 3 vezes, fazer com que as pessoas que saíram consigam ler uma vez e entender do que está sendo falado. E aquele familiar que tenha dúvidas consiga entender, sem se desesperar que a Defensoria Pública não está funcionando. Sem se desesperar, funcionando não, gente, desculpa, pelo amor de Deus, ela está funcionando, ela só não está presencialmente, pelo amor de Deus, ela está atuando, desculpa aí, galera, só que ela não está presencialmente. Então, assim, é repensar esses lugares, repensar como a gente faz, como o nosso trabalho ele alcança as pessoas ao qual a gente quer trabalhar. Então, desde o mês passado, nosso trabalho do WhatsApp via online, ele passa a ser presencial na favela de Jacari. Então, agora a gente tem uma advogada, uma assistente social e também uma enfermeira de saúde mental para dar essa orientação de forma gratuita e encaminhamentos para as pessoas as quais passaram pelo sistema de justiça criminal ou, de alguma maneira, sofreram uma violência do Estado. A gente passa a estar ali para quê? Para demonstrar que o direito ele não é esse direito inacessível, que o direito ele é disponível para todos, que a gente precisa fazer com que os equipamentos públicos funcionem. Então, assim, Elas Existem, ela passa desse lugar de trabalhar tão somente com as pessoas dentro do sistema, para trabalhar com quem sai do sistema, para trabalhar com os familiares, de alguma maneira, orientando. E aí, de verdade, só para concluir, quando eu fico repensando muito, Monique falou, né, sobre como tempos de Covid para as mulheres negras e tal. Eu estava aqui agora conversando com a minha irmã, e aí a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente se mudou para mais próximo do centro e as pessoas daqui vão trabalhar tão somente de bicicleta. Então, elas não têm a menor ideia do que é passar 3 horas dentro de um ônibus. Elas podem até pensar sobre isso, mas elas nunca vão imaginar de verdade o que é você estar cansada 3 horas dentro de um ônibus até você chegar na sua casa. E aí você para pensar, quem foi essa galera que tinha um trabalho essencial que ficou trabalhando em momentos pandêmicos? Quem foi essa galera que, no momento que o Brasil chegou na 3ª população que mais tinham mortes, éramos também a 3ª população que mais encarcera? Porque a gente sabe exatamente quais corpos a gente está falando. A gente sabe exatamente de quem a gente está falando. Então, era isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho. Espero não ter me estendido demais. E estou aberta para as perguntas também. Obrigada, gente. Obrigada, Monique. Obrigada, Carol. Muito, muito ricas as exposições. E agora a gente abre para os debates. Você olha o horáriozinho aqui. Desculpa aparecer minha mão na tela, gente, que eu estou no celular. A gente tem 40 minutinhos para o debate, né? 35, 40 minutos. A gente vai até às 5h30. E aí, quem quiser se inscrever pode encaminhar no chat, pode se inscrever para falar
para abrir o microfone e falar aqui mesmo, né? Ou pode encaminhar no chat a pergunta, se alguém tiver alguma intervenção, alguma coisa que queira encaminhar. Vou só dar uma olhadinha no Face aqui para ver se não, que a gente está com transmissão ao vivo para o Face também, ver se não tem nenhuma pergunta por lá. Mas eu adianto que eu já tenho 2 perguntas. No Face a gente não tem nada. Certo. Vou adiantar as minhas aqui enquanto o pessoal se prepara para fazer as deles. Então, eu também anotei um monte de coisa aqui, e aí não é direcionada às perguntas, né? Vocês podem se sentir livres para responder. Eu queria perguntar um pouco sobre a questão do aumento, se foi perceptível assim, um aumento das prisões de mulheres encarceradas que tiveram prisões domiciliares concedidas nessa época da pandemia, né? Tipo, se percebeu um aumento mais do que o usual nesse período. E a outra pergunta foi um pouco nisso que Monique estava falando, assim, dessa coisa do dever, do cuidado da mulher, né? Quando eu li algumas coisas, assim, nesse tempo que a gente trabalha com esse tema, eu estava pensando, assim, que dizem que as mulheres são muito abandonadas, né? Que as mulheres encarceradas são muito abandonadas porque essa coisa do dever do cuidado é algo que é imposto socialmente muito para as mulheres, né? E acaba que elas são abandonadas pelos companheiros muitas das vezes, né? Eu queria que a gente pensasse um pouco, vocês trouxessem um pouco de reflexão nessa linha. Não sei se é bem uma pergunta, é mais não sei. E aí tem uma pergunta aqui da Rosiane também, que acho que a gente pode começar com esse bloquinho de 3, né? Rosiane perguntou quais os desafios no trabalho junto às famílias. Fico imaginando a sobreposição de racismo, mulheres negras, pobres e agressas do sistema carcerário. Acho que a gente pode começar com esse bloquinho de 3, se tiver alguma inscrição a gente retoma. Eu queria começar, posso, Monique? Pode. Eu vou deixar a bomba para você de verdadeinha, mas eu te amo, tá, linda? Então, a gente, tipo, digo, elas existem, a gente não fez esse acompanhamento com as decisões de saída. A gente pensou bastante em como fazer isso, a gente até procurou a Defensoria Pública lá em março e como é que a gente poderia, de alguma maneira, prestar algum auxílio e suporte à Defensoria Pública. E aí a gente entendeu que não tínhamos braços para isso, de estar atuando comparando e sistematizando o efetivo carcerário. Então, assim, a gente estava recebendo o efetivo carcerário geral, então a gente destrinchar quais eram das unidades finas, sistematizar. Então, a gente preferiu, de alguma maneira, ter os dados de quem estava ali dentro. Então, por isso a gente tem esses dados. Então, eu não tenho nem como te ajudar. Por isso que eu falei que ia jogar bom para a Monique. Eu não sei se ela tem mais informação sobre isso do que eu, porque realmente eu estava fora. E eu li aqui, mas eu me perdi. Espera aí, rapidinho. O trabalho com as famílias. Eu acho, e assim, é muito na linha do que eu falei. Eu acho que a gente tem, na Elas Existem Hoje, discutido bastante nos últimos meses o como os sujeitos de direitos, às vezes, não se enxergam nesse lugar de sujeitos de direitos. E o quanto a dificuldade que o próprio direito, o juridiquês e, muitas das vezes, as pessoas da academia conseguem dificultar o acesso a informações. Às vezes, uma informação que é muito cristalina e muito básica, a gente precisa mastigar para conseguir entender. Então, assim, você imagina, num momento difícil, num momento complicado, onde o acesso a ter um atendimento, e aí, assim, é só a gente ser sinceros, a gente sabe que nosso momento de pandemia é isso, a gente está em casa, com o computador, com a internet. Hoje eu trabalho 3 dias presenciais, mas demorou, eu estava trabalhando depois 2, então depois 3, mas assim, eu fiquei quase que o tempo todo na minha casa, não precisei pegar ônibus, então também parar e analisar esses sujeitos de direitos, e inclusive como o nosso atendimento muda. Eu, como advogada, atender o WhatsApp, os moradores da Maré se transforma muito mais difícil do que presencialmente eu conseguir explicar para eles. Então, assim, não é
necessariamente porque eles têm a dificuldade de entender, mas que o nosso ramo, hoje em dia, muito mais antes, e agora a nova geração, que eu digo mais nova geração, tipo de Monique, da galera que está vindo, está conseguindo destrinchar essas palavras e nomenclaturas mais difíceis, eu acho que essa era a forma da gente alcançar as famílias, da gente alcançar levar esses direitos, fazer de verdade com que sujeitos entendam que são sujeitos de direitos e não somente de deveres e obrigações. Eu acho que era mais ou menos isso. Bomba, né? Então, a gente não, eu pelo menos, assim, a gente sempre tem essa articulação, né? A Justiça Global compõe o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, assim como elas existem. E a gente de vez em quando pergunta, né? A minha orientadora, Kátia Mello, tem feito uma pesquisa sobre o acesso das mulheres encarceradas ao artigo 318, se eu não me engano, que é o direito das mulheres, né, que são mães, responsáveis por crianças de menores de 12 anos, enfim, toda aquela coisa que a lei diz e que nunca é, né, atendido. Eu andei perguntando, então eu tenho de orelhada que disseram que sim, durante a pandemia as mulheres começaram a sair, mas que já estava voltando de novo. Essa é a resposta padrão que as pessoas que têm mais acesso dizem, né? Não tenho dados sobre isso. Inclusive, a Joana, que está aqui com a gente, fiquei muito feliz dela ter vindo, a gente está acompanhando, né? E a Joana, como advogada, depois, se ela quiser falar um pouquinho sobre isso, a gente está acompanhando um caso de uma mulher, mãe, né, de um menino de 4 anos, se eu não me engano, que está encarcerada por crimes relacionados à lei de drogas, e a Joana está aí na luta para tentar tirar essa mulher da prisão, porque o Ministério Público, se eu não me engano, teve a audácia de dizer que o filho está melhor com outra pessoa do que com a mãe, né? Então, a gente tem feito também essa reflexão muito que tem a ver também com a tua pergunta, Sara, sobre a questão do abandono das mulheres, né? Quase sempre essas mulheres eram responsáveis por outras pessoas que vão ficar sob a responsabilidade de outras mulheres, né? Então, tem sim a questão moral, né? Às vezes da própria família que entende que mulher não pode cometer crime ou que ela fez alguma coisa, então está presa por isso. Enfim, as moralidades que a gente reproduz o tempo inteiro. Mas tem também, às vezes, que essa mulher ela é a responsável pelas pessoas, né? Então, essa mulher acaba ficando solitária nas unidades prisionais e sem visita, enfim, com toda essa discussão que a gente faz sobre a moralidade. Mas, por exemplo, as peritas do Mecanismo do Rio, elas falam muito sobre isso, né? Elas sempre estão chamando a atenção de que as mulheres quase sempre estão sendo... essas mulheres deixam de ser visitadas porque quem as visitaria seriam outras mulheres que estão responsáveis pelo que elas eram responsáveis. Enfim, é um ciclo, né? Mas que é sempre importante também a gente pensar sobre esse elemento, né? Porque a moralidade também está aí, essa moralidade que entende que as mulheres não podem cometer crimes, né? Dentro de toda a leitura sobre crime, que é bastante complexa e conturbada quando a gente pensa sobre o crime ser socialmente construído e sobre a condição em que essas mulheres estão, né? Acho que as pesquisas da Luciana Boatê, né, a própria Elas Existem, vem trazendo dados sobre isso, demonstra o quanto, muitas vezes, as mulheres estão em situação de ilegalidade trabalhando, gerando renda e produzindo possibilidades de existência de suas próprias famílias, né? Então, tem esses elementos todos juntos. Sobre os desafios de trabalhar junto com as famílias, foi a Rosiane que perguntou aqui no chat também, né? São muitas questões, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que as acadêmicos, por mais que a gente diga que não, são os acadêmicos que falam, por exemplo, interseccionalidade, né, Carol? A gente também vai entrando nesse meio, mas é importante a gente dizer o que é essa interseccionalidade. É justamente esse atravessamento de muitas formas de vulnerabilidade em que as mulheres estão. Então, a gente vai ter o fator de gênero, o fator de raça, o fator de classe, que são extremamente importantes para pensar nesses processos de violência, né? Então, é sempre muito complexo, porque ser uma mulher negra, pobre, né? E aí eu estou me colocando nesse lugar mesmo. Eu, mulher negra, pobre, favelada, assistente social, né? Que estou aí num lugar também de poder e ter a possibilidade de pensar sobre essa sociedade enquanto pesquisadora, intelectual, nananã, a gente precisa entender que nós vamos reproduzir tudo isso, porque são dados estruturais. Quando a gente fala estrutural, não é só para dizer que mantém as coisas de pé,
mas isso também se reproduz, inclusive, entre nós. Então, o racismo vai aparecer, a moralidade vai aparecer, a gente vai estar no movimento de familiares e vai ter que ouvir, né, das mulheres que passaram pelo sistema, dizendo: vocês não falam das mulheres, vocês só falam dos homens, né? Vocês, organizações da sociedade civil, também ajudam a invisibilizar as mulheres. E é isso, a gente vai passar por isso nesses processos coletivos de atuação. E isso, ao passo que é um desafio, né? Assim como outros preconceitos, né? De religião, né? A gente às vezes está nas reuniões, aí alguém quer terminar fazendo oração, eu falo: não, obrigada, agradeço muito, a minha mãe já reza por mim, não quero fazer oração. Mas não é para como é que eu vou dizer, para reproduzir preconceitos, mas é para chamar a atenção de que o quanto a imposição de uma oração para alguém que não é cristão pode ser violento, né? E o quanto a gente precisa construir esses espaços de maneira a pensar sobre isso. Em que momento eu me comporto a partir de uma racionalidade militarizada, que quer eliminar o outro, mesmo entre os meus iguais? Em que momento eu reproduzo racismo dentro da discussão que eu estou fazendo, né? Então, eu, como apoiadora do movimento de mães, como parte do movimento de favelas, que são os movimentos mais impactados por essas violências, a gente está o tempo inteiro chamando atenção para isso. Mas por que eu posso chamar atenção para isso? Porque eu sou uma mulher que tem um companheiro, que é meu companheiro de verdade, né? A gente compartilha a vida, a gente compartilha as responsabilidades. Eu sou uma mulher de 36 anos que conseguiu chegar no doutorado, eu sou uma mulher que tem um emprego que me permite estar em home office, então eu tenho algumas condições de vida, mesmo estando, né, nessa mesma condição de mulher pobre, negra, favelada, nananã, que me permite compartilhar com as minhas companheiras algumas reflexões que eu consigo fazer porque eu estou me dedicando a isso, porque eu posso fazer isso, né? Então, fugindo muito desse lugar de vanguarda, porque isso já, né, a gente já deixa para lá, porque não faz sentido para nós, a nossa construção é circular, é pensar o que eu posso compartilhar do que eu posso fazer e onde as minhas companheiras podem compartilhar comigo da vida do que elas fazem, né, e do que elas passam. Então, tem vários processos aí que dizem respeito à produção de um conhecimento compartilhado, à produção de possibilidade de reflexões sobre a vida e entender que isso não vai... que a gente, não é porque nós somos mulheres negras que a gente não vai reproduzir racismo e machismo. Muito pelo contrário. Né? Isso faz parte também do reconhecimento da nossa humanidade, que é o que a gente fica o tempo inteiro batendo na tecla, né, Carol? Falei muito de novo, gente. Olha, Sara, você tem que me controlar, senão eu vou embora falando. Mas a gente ficaria aqui te ouvindo. Ah, desculpa. Mas sim, a gente vem aqui só deixar. Gente, a gente tem mais uma pergunta e tem uma inscrição. Vou ler a pergunta que tem, e aí a Joana pode... Não sei se ela, acho que ela vai abrir o microfone, né, Joana, para falar. Tem uma pergunta do Wesley, que ele pergunta: a ineficácia das políticas públicas é uma marca do Estado neoliberal. Vocês acreditam que essa formulação do Estado utiliza o encarceramento como forma de controle e silenciamento dos corpos indesejáveis, aqui traduzidos em corpos pretos, pobres e femininos? Aí tem uma pergunta da Rosilda e depois a gente passa para a Joana. Tenho percebido que existem muitas organizações de familiares de homens encarcerados. Como podemos incentivar organizações de mulheres cis e trans presas? Na prática, eu gostaria que a Carol e Monique nos ajudassem. Agora a gente abre para a Joana, que está inscrita. Aí eu acho que a gente, como já são 5 e 3, eu acho que a gente encerra na fala da Joana para Monique e Carol responderem as perguntas e fazendo as considerações finais também, né? Para a gente conseguir fechar o horário que Carol tem um compromisso. Pronto. Vamos lá, Joana. Travou, parece. Travou para mim também. Achei que era eu que estava travado. Achei também que era eu. Joana, você está travada. Será que fechar a câmera ajuda? Não sei também. Essa coisa de rede é um uó, né?
Eu acho que ela caiu. Ok, respondendo, Carol, aí quando ela voltar, a gente... Olha aí, eu, Sara, tomando teu lugar de mediadora. Então, sobre, costuma muito dizer, primeiro de tudo, são perceber nomenclaturas e as formas com que a gente fala. Durante muito tempo, as pessoas falavam muito assim, que o racismo, assim, porque esse sistema ele é falho e tal. Não, esse sistema ele foi criado para isso. Ele vem os últimos anos inteiros, desde o momento da sua criação, sendo muito bem sucedido, porque é uma escolha de a gente trocar as amarras, as algemas, é uma escolha de trocar as chibatas por falta de água, por falta de comida. Então, sim, é uma questão política essa escolha. É uma questão política saber quais são os corpos que a gente deixa ali dentro e esquece. Quais são os corpos que ou a gente mata ou a gente prende. Ou a gente mata não só com bala, com tiros iniciais, ou a gente mata pelo fato de não ter aula durante as operações policiais, ter aula, ter a possibilidade de utilização de equipamentos públicos. Então, assim, observando todas essas outras orientações, é que a gente percebe que é sim um ato político, né? Aqui para não fazer vergonha. Rosilda, nada a ver, me desculpa de verdade. Com a pergunta da Rosilda sobre incentivar. Eu acredito que a primeira coisa é isso, né? Fazer com que as pessoas entendam que elas existem ali dentro. Então, a primeira coisa é a gente estar constantemente falando sobre essa temática. Constantemente está falando do aumento do encarceramento feminino cis e do falta de dados do encarceramento feminino trans. Então, assim, a gente, não só feminino, mas como toda a população LGBT. Então, assim, a gente conseguir também identificar quem são os homens trans. Então, assim, é de extrema necessidade e importância, cada vez mais, a gente está falando sobre isso. Pode parecer pouco, e era algo que a gente achava que a gente está só falando, a gente está só criando eventos, mas esse só faz com que outras pessoas incidam em políticas públicas, faz com que outras pessoas não se sintam sozinhas, fazem com que outras pessoas se fortaleçam nas experiências, né? Nessas escrevivências de colocar no papel. Por exemplo, hoje elas existem, né, composta por 3 diretoras, eu, Maria Priscila e Sandra. Sandra, ela tinha, apesar de ter vivido, hoje ela é bacharel em Direito, é professora, é mestre em Educação. Ela passou 6 anos visitando o irmão dela dentro do cárcere, e aí entre a gente, ela está falando como familiar e tal. Agora ela conseguiu se fortalecer para poder dizer, gente, eu vivi 6 anos ali dentro, então eu sei o que é você acordar cedo para pegar senha, eu sei de que lugar eu estou falando, de carregar as bolsas pesadas. Eu sei que quando eu entrar na LERA para discutir uma PEC ou um projeto, assim, eu sei quem eu estou lutando. Então, a gente, de alguma maneira, ser ferramentas para que essas vozes alcancem cada vez mais, para que os nossos corpos, como a Monique colocou, estando em determinados lugares, e aí é isso, não é privilégios, mas é entender esses novos lugares, é que a gente consiga ser ferramenta para que cada vez mais vozes, cada vez mais lugares e cada vez mais longe. Eu acho que era isso. Joana, quando tu voltou, se quiser, tu pode fazer a tua consideração, que tu tinha se inscrito. Se a internet estiver ok, também pode sinalizar no gente. chat. Desculpa, viu? Tá dando uma ventania aqui, tá uma droga a conexão. Mas, na verdade, eu iria trazer uma discussão sobre representatividade. Eu gostaria de ouvir um pouco das debatedoras sobre essa questão, porque me chamou muito a atenção nesse caso que eu estou tratando, que tanto a juíza que presidiu a audiência de custódia como a que cuida agora da execução são mulheres. E eu percebo uma grande insensibilidade para lidar com questões que atingem mulheres, que é a questão da maternidade, mas não conseguem ir além. E eu vejo, enfim, eu tenho algumas hipóteses do porquê, mas eu gostaria de trazer essa discussão sobre a representatividade às vezes ser falha no judiciário, de
da gente ter um número muito pequeno de mulheres, se for comparar dos homens, mas ainda assim isso não ser o suficiente para lidar com esse tipo de questão que atinge a todas as mulheres, mas se for ver, acaba permeando um grupo muito... Enfim, gostaria de saber o que as debatedoras teriam a dizer sobre isso. Obrigada. Monique, eu vou falar só para concluir, porque eu nem vou me estender, e aí você já pega e já responde tudo, para depois não ter que voltar para mim de novo. Tem uma perguntinha aqui que mandaram no chat, eu vou... Ih, meu Deus! Só para finalizar as perguntas. A Ana diz que recentemente o CNJ aprovou uma resolução sobre pessoas LGBT que, ao serem presas, podem escolher a unidade de cumprimento de pena de acordo com sua autoidentificação. Peraí, que desceu um pouco aqui. De acordo com a sua autoidentificação. Tem o intuito de diminuir a violência institucional sofrida por travestis e transexuais dentro do cárcere e o direito à identidade de gênero no sistema prisional. Qual o posicionamento de vocês sobre essas garantias que saem do judiciário na aplicação dentro das unidades prisionais, vista a própria falta de dados sobre essa população dentro do sistema prisional? Tá, vamos lá. Primeiro eu vou na da Joana. Joana, a primeira coisa de tudo, eram mulheres, mas eu acho que tem que ser pautado da mesma forma que são convidadas as mulheres negras de falar. Eram mulheres brancas. Então, eu acho que é aí que é essa discussão da interseccionalidade, primeiro é entender que representatividade é essa também. Então, assim, não é porque é mulher que ela vai conseguir também entender questões que atravessam para além de ser mulher, né? Então, assim, ser uma mulher negra, apesar de ser uma mulher negra, eu tenho a pele extremamente clara, então eu tenho uma passabilidade muito maior, mas essa afirmação que a Monique, por exemplo, tem que estar em todos os espaços. Porque eu, mulher preta, assistente social, porque a gente ainda tem que ficar fazendo esse marcador. Só que é importante também as pessoas brancas entenderem que também é importante fazer esse marcador com pessoas brancas. Então, assim, era uma mulher branca, assim. Porque não é só por ser mulher que vai conseguir entender. Que aí vem aquela minha fala do início sobre a luta feminista é uma luta para acabar com privilégios ou para manutenção de privilégios. Porque no momento que a gente consegue avançar com um número de 20 é muito, eu acho que estava acho que 15% ou 13% do judiciário de mulheres, e ainda assim a gente tem menos de 2% de mulheres negras, a gente está avançando para que lugar? Então, assim, eu acho que a primeira questão é resgatar a discussão de que tipo de representatividade a gente está falando e questionar, inclusive, os tipos e diversos tipos de feminismos que não abarcam as mulheres de favela, que não abarcam as mulheres negras, que não vão abarcar as mulheres trans, porque muitas das mulheres feministas sequer observam que mulheres trans são mulheres. Então, assim, é entender também essa gama de discussão que a gente acaba colocando sempre em massa. É igual quando alguém fala para mim sobre o encarceramento em massa, eu falo, tá, mas não é uma massa toda, a gente está escolhendo quais as pessoas a gente está encarcerando. Assim como falar que o Brasil é o país da impunidade, sendo que a gente é o segundo, terceiro país que mais encarcera. Então, a gente está punindo, só que a gente está escolhendo quem a gente está punindo. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa é observar também, não como um recorte, mas como um marcador. E aí, Dina Alves, no artigo dela, chamado Réis Negras, Judiciário Branco, ela vem pegando e destrinchando também isso como um judiciário que é classista, que é branco, heteronormativo, em sua grande maioria de homens. Como esse judiciário vai conseguir analisar um caso tão só como a punição, né, sem querer observar sobre aquela mulher e tal. E quando eu digo de verdade, o quanto a lei, de verdade mesmo, para todos vocês que estão ouvindo, ela não abarca, inclusive isso que a Monique traz para a gente, as moradoras de favela, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Um exemplo, não estou nem dizendo se eu sou a favor ou contra, estou dizendo se aquela mulher, por exemplo, consegue uma medida protetiva e o marido for bater na casa dela, ela consegue ligar para a polícia? Ela consegue se sentir protegida, ela consegue, se teve um problema na casa dela, chamar a viatura e poder ir. Então, assim, porque esse direito não é para ela. Esse tipo de direito, porque, então, a gente tem que só analisar que
como o direito, ele no papel, ele é para todo mundo, mas na prática ele tem especificidades, o qual ele escolhe quais são os corpos que ele vai observar ou não. Então, eu acho que assim, não respondi nada, mas trouxe reflexões, e eu acho que é isso, eu acho que é assim que a gente consegue pensar e abarcar. E agora, para a Ana, com relação às mulheres trans, sobre a última recomendação do CNJ, a gente observar, Ana, que lá no site do DEPEN, a gente até, acho que fevereiro, foi a primeira nota técnica que eu achei sobre a população LGBT. Eu não consegui encontrar nenhuma outra nota técnica anterior, tão somente para colocar, eu estou dizendo isso a nível nacional, aqui no Rio de Janeiro, desde 2015, o NUDES fez essa parceria junto com a SEAP, tem uma cartilha, a Defensoria Pública junto com a SEAP tem toda uma cartilha, mas eu acho que o mais importante, para além da gente que trabalha na prática, saiba que em alguns momentos não vai chegar, que em alguns momentos não vai ser cumprido, eu acho que a gente está falando, a gente tira da invisibilidade. Então, no momento que a gente tem uma recomendação e uma decisão, um documento oficial, a gente consegue discutir, a gente consegue fazer com que aquela pessoa entenda que a gente está discutindo por ela também. Então, assim, eu acho que a principal mesmo, nesse momento, é uma vitória, entre aspas, mas da gente conseguir estar falando dessa temática e retirar da invisibilidade as pessoas LGBTs dentro do cárcere. Acho que era isso. Monique, você. Todas as perguntas. Que treta, né? Então, eu vou tentar falar da representatividade também pensando um pouco a questão, acho que foi do Wesley, né? Eu acredito que não só o Estado neoliberal, né? Se a gente pensar a necessidade da produção de lucro com a exploração extrema do trabalho, seja ele em que via for, seja ele em que condição for, a produção desse mundo moderno, né, ela é baseada nessa exploração e na eliminação de alguns, né, e algumas. Então, eu acho que sim, de fato, eu até escrevi um texto recentemente, muito inicial ainda, pensando essa articulação entre Estado colonial penal, né, para pensar um pouco dessas racionalidades, né, que eu acho que bate um pouco também com o que eu gostaria de responder para a Joana. Quando eu penso, por exemplo, nesse Estado eurocristão, na democracia eurocristã, né? Nessa forma militarizada da gente existir, militarizada não só por, né, mas por pensar na eliminação do outro, por pensar em hierarquias de conhecimento, enfim, uma série de questões. Eu também penso uma racionalidade masculina, né? Uma racionalidade nem masculina, mas masculinista, né? Como vão chamar algumas feministas, uma racionalidade branca, uma racionalidade que vai impactar, que era aquilo que eu falava antes. Eu acho que nós todas e nós todos reproduzir isso porque está dado como racionalidade. Então, é isso, né, Joana? A gente está num sistema extremamente racista, masculinista, hétero, né, patriarcal. Então, a gente vai acabar vendo isso, né? As mulheres também vão reproduzir esse tipo de pensamento. Até porque tem uma coisa que a Tula Pires está muito a partir do fato que é a linha do não ser. Mulheres não são mulheres, não são gente, não são ser humano, né? Então, isso vai impactar diretamente nessa... Acabei de ver um aviso que a minha internet está instável. Mas você vai ver diretamente essa reprodução nas sentenças, nos pedidos do Ministério Público, né? No não reconhecimento de que esse caso que a gente acompanha, por exemplo, né? É muito duro você ver, e a gente conversava um tempo atrás sobre isso, né? De como, quando a juíza ou o juiz ou o MP pede, enfim, diz que a criança está melhor com outra pessoa que não com a mãe, normalmente essa outra pessoa é outra mulher, né, que está sendo punida por tabela por uma ideia de crime, né, pelo cometimento do crime de uma outra pessoa. Então, você tem uma punição de outras mulheres a partir daquela mulher que está sendo julgada naqueles documentos e que começa a ser julgada muito antes de chegar no tribunal, né? Começa a ser julgada muito antes. Então, a gente tem esse processo que tem a ver com essa ideia também dessa representatividade, né? Que é muito difícil de fazer essa discussão, porque em alguns momentos, eu lembro uma vez que eu disse assim, a gente tinha Dilma no governo no Brasil
e tinha Obama no governo dos Estados Unidos. E aí eu escrevi no Facebook, né? Não defendo mulher porque é mulher, não defendo preto porque é preto. E foi uma polêmica, né? Foi uma coisa horrorosa. É claro que eu nunca vou dispendiar o meu conhecimento intelectual para atacar uma mulher negra, mas é fato que as mulheres negras vão reproduzir determinadas racionalidades, assim como as mulheres também, né? Enfim, a gente tem todo esse elemento que é muito mais complexo do que a gente conseguiria destrinchar aqui. Por outro lado, Wesley, eu também acho que a Carol traz um pouco disso, que é a ideia da precariedade, né? Esse Estado também vai jogar com essa precariedade. Então, especialmente nas condições de encarceramento, né, você vai lidar com essa precariedade, né? As coisas são mercadorias de fato. Você vai trocar coisas. As informações são mercadorias, né, também nesse processo. E a precariedade vai implicar diretamente em qual tipo de política você vai fazer para continuar existindo. Isso está dado desde sempre, né? Então, eu acho que também são questões importantes que estão colocadas na questão da visibilidade que a Carol fala, né? Porque, infelizmente, a gente construiu erroneamente alguns conceitos nos últimos anos, ou eu de maneira equivocada, vamos dizer assim, que é, por exemplo, essa ideia de que só a mulher fala de mulher, só a mulher preta fala de mulher preta, só gay fala de gay, né? A gente precisa também sair desse lugar. Não é isso. Como é que as mulheres cis, as mulheres trans e os homens cis vão falar de si? Né? Se estão encarceradas e se são silenciados de maneiras diversas nessa sociedade masculinista, né? A Carol, por exemplo, me dá esse estalo. Eu não estou falando só das mulheres cis, né? A gente precisa pensar nas outras mulheres que estão no sistema. Então, se a gente não fala, se a gente não destaca, se na hora da escrita de um relatório a gente não fala, né? Se a gente não chama atenção para a questão dos dados, que aí eu já vou caminhando para o final, a gente vai reproduzindo essa ideia. Então, eu não sou uma mulher trans, eu sou uma mulher cis, eu não posso falar das mulheres trans. Ao contrário, eu tenho que falar. A questão é como é que você fala, em que lugar você coloca essa sujeita, porque ela é sujeita de direitos, né? Ela é sujeita da sua própria história e é um ser histórico. Então, como é que a gente fala sobre isso e precisa falar? Então, eu acho que essa questão eu tenho total acordo com a Carol. Por fim, a questão dos dados são elementos importantes, né? Porque eu lembro muito de quando eu estava no estágio, a falta de dado é um dado, né? O professor Charles Toniolo, assistente social, ele dizia isso para mim, a falta de dado é um dado. E a gente tem um processo nesse país de apagamento de história, de apagamento de símbolos, de apagamento de tudo que a gente construiu e que poderia ser elemento de resistência, né? Eu trabalhei sua minha dissertação, quantas mulheres mães de vítimas fatais do Estado trabalham a memória como um instrumento de resistência, né? E aí o apagamento dessa memória tem tudo a ver com o apagamento dos dados. Bolsonaro está sendo denunciado, foi denunciado ontem na CID mais uma vez, porque não libera os dados, né? Então é isso, a falta de dado é um dado, a própria produção dos dados, na forma como a gente vê, é uma produção também enviesada. Então, todos esses elementos de apagamento são importantes quando a gente pensa nessa população que ou ela precisa ser extremamente controlada para ser extremamente usurpada na sua força vital, ou ela precisa ser eliminada, né? Porque ela coloca em risco determinados interesses privados e também estatais, entre aspas, né? Enfim, acho que eu falei muito, mas era um pouco disso. Não sei se consegui dar conta de tudo. Obrigada, meninas. Eu acho que a gente... Foi? Muito rápido. A questão das regras de Bangkok, né? A situação com a Covid-19 ela fica muito pior, porque os serviços, enfim, tudo isso vai piorar muito. Mas é fato que algumas unidades prisionais, por exemplo, continuam com os mesmos problemas de sempre. Um exemplo é o complexo prisional do Curado, né? Os guardas, por exemplo, não podem entrar na cadeia mesmo, então como é que faz, né? Então a gente tem e a pastoral carcerária que está aqui representada pela Rosilda já vem falando isso há décadas. Existe uma questão de uma crise sanitária estrutural, porque fica se tratando como crise, mas ela é estrutural, uma crise sanitária estrutural. Ou seja, com um vírus altamente contagioso em espaços que têm uma crise sanitária estrutural, então, né, imagina que a situação é das piores. Desculpa, Sara. Imagina, na verdade, essa pergunta sobre as regras de Bangkok era uma pergunta do Martins, que ele fez no Facebook, só que eu achei que ele estava só fazendo alguns comentários que não era diretamente uma pergunta, né? E aí tu conseguiu pegar, então foi ótimo, assim, que eu ia até fazer essa observação pedindo desculpa para ele.
Então, a gente já está caminhando para o encerramento. Eu acho que a gente pode abrir para vocês, para fazerem as considerações finais, se vocês acharem pertinentes. Eu quero agradecer muito em nome da sociedade, a Carol e a Monique. Foi muito bom o debate, muito rico. Espero que a gente possa estar outras vezes somando e dialogando nesse tema que é muito extenso, né? Que a gente não vai esgotar ele em 1h30. Eu passo para vocês, então, para as considerações finais, e agradeço demais mais uma vez. Vai ficar por último, Carol. Agradecer mesmo, dizer que foi muito bom estar aqui, agradecer muito a você, Sara, também, a SMDH em nome da Jo, na Jo, porque ela que me mandou esse convite, dizer que é sempre um prazer trabalhar com vocês. Eu espero muito, muito poder ir logo para São Luís, para conhecer todas pessoalmente e abraçar aquelas que eu já conheço. Ai, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom eu conseguir trazer. Eu tinha muita vergonha, né? Monique lembra, no início eu tinha muita vergonha de poder falar e tal. E aí, no início da pandemia, né, eu ouvi bastante o Silvio, ouvi vários vídeos do Silvio no início. Eu acho que essa pandemia, para a gente conseguiu estar nesse lugar. E aí sim, essa expressão real, esse lugar de privilégio de poder ter tempo, que é o que a gente nunca teve na vida. A gente tá... Óbvio que eu trabalhei muito mais, eu emagreci uns 5 quilos do mínimo, de tanto que não estava comendo, que estava sentada, mas assim, de você estar sentada na sua casa, podendo fazer tudo sem ter que pegar ônibus, porque não é de bike que a gente vai trabalhar, Deus queira que agora sim, por favor, mas assim, é isso, a nossa realidade é uma outra realidade. E aí eu consegui entender que é isso, né? A produção de conhecimento, ela também é um ato político. A gente se firmar, a gente conseguir reconhecer. Então, assim, eu venho de uma família onde eu sou a única advogada da minha família. Então, eu tenho um orgulho disso, é importante. Elas existem, ela começou lá contando as moedinhas no meio da rua. Hoje a gente tem uma sala, que nessa sala não só ela está presente, mas outros coletivos a gente está levando para lá também, depois da pandemia. Então, assim, é motivo de orgulho. Então, para mim conseguir estar aqui trazendo não só... eu percebi que não ia ter como falar para vocês tudo que a gente está fazendo, mas conseguir, de alguma maneira, ter um pouquinho do que a gente está fazendo, desses dados, essas informações, de um lugar que hoje a gente tem, são 9 mulheres, das 9 mulheres, a gente tem 8 mulheres negras, então dessas 8 mulheres negras a gente tem 7 ou 6 que são da base mesmo, que tem toda essa problemática também, problemática não, mas que tem uma experiência de vida, as suas próprias escrevivências, vem contando o quanto o nosso trabalho ele vai se encaminhando. Então, eu queria convidar vocês para curtir a página delas, existem lá no Instagram, no Facebook e tudo mais, e mais uma vez agradecer, e que a gente não esqueça que as mulheres elas existem e que elas precisam que a gente fale. E que quando elas estiverem aqui fora, que a gente seja tão somente ferramenta para que as próprias vozes possam falar. E é isso, gente. Obrigada. E, Mônica, eu também tenho um orgulho de tu. Beijo. Beijo, gente. Obrigada, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigada por todo mundo que participou da live no Facebook, aqui no Zoom. E aí, na semana que vem, a gente está com essa atividade de Café com Direitos Humanos, toda terça-feira, passando por temas como cultura e resistência, luta pela terra, seletivismo penal e encarceramento em massa, que são temas de atuação da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, né? E aí, a gente espera ver vocês nas próximas. Para curtir também as páginas da Sociedade, SMDH Vida, em todas as redes. E ficamos por aqui. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal, pela paciência e pelos ouvidos atentos. Um beijo. A gente que agradece.